E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Fernando, sou professor de História do Positivo Santa Maria, a unidade aqui de Londrina. Como vocês, nós estamos de quarentena e eu fui incumbido de ajudá-los, revezando com o professor Rodrigo, nas correções dos exercícios do 7º ano. Eu, especificamente, vou tratar das grandes navegações. Então, rapidinho, nós vamos fazer a retomada e depois nós vamos tratar desse exercício, dessas correções. Se você ainda não assistiu a videoaula, que vai antes desta videoaula de correção, vai lá, assiste a videoaula, faz os exercícios, come alguma coisa e volta para cá para a gente poder fazer essas correções, beleza? Então, começando aqui pelo nosso amigo Marco Polo. Então, o Marco Polo foi um importante mercador e é dessa figura que a gente precisa. O Marco Polo não foi importante por conta de ser um mercador, não pelas coisas que ele vendia, apesar que a gente vai falar dos mercadores. Mas o Marco foi importante pelas suas viagens, ele era um relatista, ele gostava de anotar tudo em diários, né? E com isso ele acabou escrevendo um livro enquanto ele estava preso durante uma guerra de Gênova com Veneza. E nesse livro ele conta um pouco da sua história, ele conta que aos 2 anos de idade o pai acabou indo viajar, né, junto com o tio, o Nicolau Polo e o Mateu Polo, né, o pai era o Nicolau. Eles foram viajar, porque eles também eram mercadores, e ficaram 15 anos fora. E o Marco decidiu que queria encontrar esse pai aos 17 anos, e depois acabou se tornando um viajante também, pegou gosto pela coisa, e foi o primeiro europeu em muitos anos a pôr os pés na China, a conhecer a rotina dos povos asiáticos. Então o Marco depois relata tudo isso no seu maravilhoso Livro das Maravilhas, onde ele conta suas aventuras e como funcionava o cotidiano desses povos. Então o Marco ele é um exemplo para a gente dos mercadores. Quem que é essa figura do mercador? O mercador é a pessoa que viajava, pé 1, pé 2, em busca de especiarias. Essas especiarias podiam ser orégano, canela em pó ou em espécie, pimenta do reino negra, pimenta do reino branca ou o bom e velho azeite de oliva, né? Deixa eu tampar a marca aqui para não fazer merchan. E aí o que vai acontecer? Essas especiarias elas tinham o objetivo de auxiliar no mascarar o sabor do alimento, ajudar a preservar o alimento por mais tempo, então você temperava, só que eles acabavam exagerando para mascarar, porque conforme a comida ia apodrecendo, eles precisavam disfarçar esse gosto de podridão para estar consumível. Por que mascarar isso? Simplesmente porque nós estamos vivendo ali no finalzinho da Baixa Idade Média. Então os povos europeus eles sofreram com peste negra, peste com várias doenças, fome, seca, enchente, más colheitas, guerras. Então morreu muita gente. Como morreu muita gente, a oferta de alimentos é menor, o solo está cansado, a oferta de alimentos é menor, então a fome é muito ampla. Então essas pessoas precisavam das especiarias justamente para ajudar a mascarar esse gosto do alimento. Porém, essas especiarias eram muito caras, elas só eram compradas em ouro e prata, não tinha como comprar especiarias de outra forma. Então o custo delas era muito alto. Para os cristãos, durante muito tempo, os cristãos do Ocidente ali, né, os católicos, os europeus, era muito de boa comprar essas especiarias. Porém, Constantinopla era que era dos cristãos ortodoxos, então faziam esse comércio, buscavam na Ásia e revendiam para a Europa, compravam as coisas da Europa e revendiam para a Ásia. Então Constantinopla era aquele ponto de comércio. O que vai acontecer? Nós vamos ter a tomada dessa cidade pelos turcos otomanos. Quando os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla, eles são muçulmanos. Naturalmente, o que eles fazem com o preço dos cristãos? Eles sobem o preço dos cristãos, então a coisa fica muito mais complicada para eles adquirirem especiarias. Por conta disso, é que eles vão precisar se livrar dessa meio caminho ali que é Constantinopla, e o objetivo deles é buscarem direto na Índia e direto, quem sabe, na China. Então é onde vão entrar esses homens navegantes que vão procurar novas rotas. Porque quais eram as rotas que existiam? Até o momento existiam 2 rotas, usando o mar Mediterrâneo, apresentada essa rota pelos romanos, e todos os povos acabavam conhecendo ali o mar Mediterrâneo, inclusive apelidado pelos romanos de Mare Nostrum, ou andando. Você ia a cavalo ou a pé. Só que este ir a cavalo a pé, ele era lucrativo, mas muitas vezes você gastava tudo que você ganhou nessas viagens. Por quê? Porque era muito longe, você podia ser assaltado, você podia sofrer com chuvas, você podia ficar doente, perder seus animais. Quem tinha dinheiro para comprar os animais? Então buscar essas especiarias, não só os temperos que eu falei, mas também roupa,
tecido, tapete, perfume, todo tipo de especiaria era muito custoso, então eles precisavam de novas rotas. Ir via mar também era perigoso, porque havia os confrontos com os muçulmanos e até com os outros povos. Principalmente Gênova e Veneza dominavam essas rotas comerciais com o Oriente Médio e impediam que outros povos tomassem a frente. É aí que vai entrar a figura do navegante, das grandes navegações. Então eles vão olhar para a terra plana, porque só nessa época eles pensavam isso, ninguém pensa isso hoje, é um absurdo pensar que a terra é plana. Então eles tinham medo de cair e encontrar uma coisa ruim. Por conta disso é que eles vão decidir fazer uma circunnavegação. Quem vai fazer isso? Primeiro, os portugueses. Nós chamamos isso de périplo africano. Eles vão circunnavegar a África para chegar à Índia. É um processo que demora e Portugal é pioneira por alguns fatores. Portugal estava muito próximo ao mar e presa entre o mar e a Espanha, então não tinha muita saída. Portugal tinha se centralizado politicamente primeiro por conta do seu rei Dom João de Ábios, também apelidado de bastardo. Depois vocês pesquisem o que é bastardo para vocês entenderem por que ele era apelidado assim. Então Dom João, ele queria essa afirmação, então ele vai dar o apoio aos burgueses, né, que são os caras que querem o lucro nessas grandes navegações, e vai ter o apoio da igreja, que objetiva isso, porque o rei conquistaria mais territórios para ele e a igreja mais fiéis e os burgueses mais lucro. Então está formado um tripé, né? Os burgueses em busca do lucro, a igreja em busca dos fiéis e o rei em busca dos territórios e dos súditos. Então quanto mais gente, mais lucro para eles. Quanto mais gente, mais especiarias. É importante que vocês lembrem que as especiarias eram questão de status. Muitas vezes elas eram deixadas de herança, dote de casamento. Então, quanto mais especiarias você tivesse, mais bambambam você era. Então, você era o cara. Então, era aquela coisa. Às vezes o cara tinha aquele vasinho desse tamanho, mas veio da China. Aquilo era muito difícil de conseguir, era muito caro. Então, ele era um cara, então, um vaso chinês. Não é igual hoje que em qualquer lojinha a gente tem essas réplicas de cerâmica. Era algo muito, muito difícil de conseguir. É onde vão entrar as grandes navegações. Portugal sai na frente por conta desses fatores que eu citei. Também, segundo a lenda, Dom João funda uma escola chamada Escola de Sagre, que vai reunir vários e vários estudiosos para ajudar a desenvolver as ferramentas e com isso evoluir a navegação. Por exemplo, eles vão desenvolver novas embarcações, que é a caravela, que era mais leve e frágil, mas era muito ágil para poder fazer as passagens. Que passagem que é essa? Da ponta da África, que eu vou falar depois. Portugal está despontando. Nesse momento, a Espanha estava buscando tomar essa frente de Portugal, porque Portugal tinha se tornado independente da Espanha, né? Era uma província, um condado, e acabou se libertando, e eles queriam reconquistar, porque eles não achavam justo Portugal estar ficando com tanta riqueza. E aí é onde vai surgir a figura de Cristóvão Colombo. Primeiro ele vai a Portugal oferecer seu serviço ao rei, e aí ele chega e fala assim: rei, vocês estão indo pelo caminho errado, dá para ir via oeste, porque a terra é redonda. Alô? Que mané terra redonda? Terra é plana, planeta, né? Então o Colombo é taxado de louco e despachado. No retorno ele passa pela Espanha e lá na Espanha ele convence os reis a lhe darem 3 caravelas. E com essas 3 caravelas ele parte para a sua aventura. Sai no finalzinho de julho, comecinho de agosto e chega na América no dia 12 de outubro de 1492. Porém, para ele já chegou nas Índias, morreu acreditando nisso. Depois vem o Américo Vespúcio e descobre que é realmente, e comprova que é um novo continente, por isso o nome é América. E depois nós temos o Fernando de Magalhães, que inicia a viagem para fazer o périplo americano, então circunnavegar a América, para tentar chegar na Índia. Ele acaba morrendo no meio da expedição, mas os seus homens conseguem terminar e provam que o Colombo estava certo e os loucos eram quem defendiam que a Terra é plana, porque só naquela época, como eu disse, as pessoas defendiam isso. O que é importante que vocês lembrem nesse momento? As especiarias vão motivar todo esse processo, mas as grandes navegações elas vão além. Outros países vão participar, como a Inglaterra, que ficou ali com o que hoje as 13 colônias, né, nos Estados Unidos, como a França, que ficou com o que hoje é o Canadá, e a Holanda, que ficou com as ilhas do Caribe, mas o grande lance da Holanda era esse comércio do que os outros povos estavam produzindo nas suas colônias e revendendo para a Europa. Por exemplo, o grande comércio da Holanda era o açúcar que Portugal produzia no Brasil. Beleza? Então fica aí essa retomada rapidinha pra gente, e é importante só pra gente fechar que vocês lembrem que é o momento final ali da Idade Média que vai começar a estremecer e abrir esse espaço para os homens enfrentarem esse imaginário de que eles tinham medo do mar. Então o que vai dar coragem para eles, né? Principalmente os portugueses?
essa questão do renascimento que abriu a mente, então eles não ficam mais centrados ali, que é só a vontade de Deus, então eles querem o protagonismo, o homem no centro dos estudos, no centro das coisas, os burgueses em busca do seu fortalecimento, o rei tendo o apoio dos burgueses também quer fortalecer o seu reinado com o acúmulo de metais, então quanto mais metal o seu reino tivesse, mais rico você era, isso significaria poder comprar especiaria e produtos de quem você quisesse. A igreja buscando mais fiéis, que ela tinha perdido um pouquinho, vocês vão descobrir depois por quê. E principalmente a questão das fomes, das guerras, da peste, né? Falta de higiene, falta de alimentos, muitas guerras, morreu muita gente, então eles precisavam ali encontrar um jeito de se recuperar, beleza? Vou falar disso depois mais pra frente. Partindo lá para a correção dos nossos exercícios, tá? Então, partindo para a correção dos nossos exercícios, o primeiro exercício é esse aqui mesmo do Marco Polo, né? A gente tem um texto aqui que vai falar sobre o Marco Polo e a pergunta na página 29 é a seguinte: de acordo com o texto de Uccello de Pisa, o que levou Marco Polo a ser um homem diferente para a época em que viveu? É justamente aquilo que eu comentei com vocês, que vocês viram na aula. Marco Polo era um viajante. Quem jogou Assassin's Creed sabe do que eu estou falando. O Marco é citado lá no Assassin's Creed Revelations, acho que é o terceiro do Ezio, que o pai e o tio dele, na verdade, eram viajantes e não voltaram porque eles estavam conhecendo outros povos e escondendo as peças do Éden. E o jogo entra justamente nessa questão da história, que eles eram viajantes. O Marcos, mais do que o seu pai, ele é um cara que ele gostava de viver em outras culturas e aprender sobre as outras culturas. Por isso é um cara longe do seu tempo, porque naquele momento o nacionalismo, essa ideia do imperialismo mercantilista, de você só explorar o outro para ficar rico, ela era mais importante do que tudo. E o Marco não, o Marco era um cara que gostava de aprender e relatar e contar como que era. Então, por isso que ele foi importante, pela questão de gostar de conhecer, de estudar e não só de explorar os povos, era um estudioso. Partindo ali para a página 30, a gente tem o relaciona as colunas, né? Então tem ali a fome, que eu já citei com vocês, foi a questão dos campos, né? Eles foram ficando cansados, teve menos gente para produzir, faltou comida, a galera passou fome. A peste negra, que vem da questão da higiene, ó, o coronavírus está aí para provar. Eles não tomavam banho, eles não lavavam os alimentos, eles comiam com a mão suja, eles dormiam sujos de vários e vários dias, eles mexiam com esterco e depois comiam. Então, tinha que desenvolver a higiene. Enquanto isso, os muçulmanos, eles já tinham higiene por se purificar antes de cada oração. E aí eles ficaram menos doentes. Então, o que vai acontecer? A peste negra vai proliferar por conta dessa falta de higiene e dessa alimentação precária também. Depois a gente vai ter as revoltas populares nos campos e na cidade. Então a galera era mais ou menos assim: lá, 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 vou pagar imposto pro rei. Tava lá de boa, de repente alguém falou alguém: oh, você está sendo explorado. Eu estou sendo explorado. Ei, você está me explorando, rei. O rei não, né? Perdão, o senhor feudal. Ei, senhor feudal, o senhor está me explorando. E a mesma coisa acontecia nas cidades, né? O cara estava lá trabalhando com mestre de ofício, de repente ele notava que estava sendo explorado e começava uma revolta. Então, essa questão de eles começarem a entender bem no Renascimento que eles estão sendo explorados. E por último, a Guerra dos 100 Anos, ela vai ser um conflito entre França e Inglaterra pela sucessão do trono francês, né? O rei da Inglaterra tinha sangue francês, então ele queria ficar com os dois tronos, mas os franceses não queriam um rei governando os dois reinos. E principalmente pela região de Flandres, que era uma região de feiras e muito rica em especiarias. Então, ó, de novo, ouro e prata. Quem ficasse acumular muito ouro e muita prata. E essa guerra vai levar 116 anos, vai matar muita gente por conta desses dois motivos. Quando terminou a guerra, eles nem lembravam que eles estavam brigando, tá? Então, relacionando as colunas, vai ficar assim, ó: ocorreu entre França e Inglaterra, em decorrência das disputas por territórios, o confronto entre esses dois reinos contribuiu para a diminuição da população europeia. 4, né? A Guerra dos 100 Anos, que eu acabei de explicar. Espalhou-se rapidamente por toda a Europa por causa das precárias condições de higiene das cidades medievais e também em razão do enfraquecimento das pessoas, ocasionado pela falta de alimentos. Então, é a fome, né? Perdão, fome não, é a peste negra, desculpa, condições precárias de higiene, então peste negra. Depois, resultou do esgotamento dos campos de cultivo e do comprometimento das lavouras. Então, a fome, por enquanto, 4, 2, 1 e 3. Então, 4, 2, 1, 3. Só lendo a última para confirmar. A situação da pobreza extrema, bem como as péssimas condições de trabalho e de moradia, motivou conflitos entre trabalhadores e senhores feudais e mestres de ofício. Então, os conflitos que eu falei lá das revoltas populares no campo e na cidade. Então, a ordem certa: 4, 2, 1, 3.
Partindo mais um pouquinho na página 31, foi pedido para vocês fazerem a leitura do texto, né, do Fábio Ramos, do historiador Fábio Ramos, que vai falar da questão das especiarias de novo. Nessa questão das especiarias, ele vai pedir ali embaixo para vocês, além da pimenta, vários outros temperos eram muito desejados pelos europeus. Faça uma pesquisa e descubra que produtos eram esses e de que forma eram utilizados. Registre as informações encontradas em cartaz. Bom, vocês não vão fazer o cartaz que vocês estão de quarentena, né? Igual a gente, estão de afastamento social. Mas dá para fazer no seu caderno, né, uma listagem das especiarias e colocar algumas imagens. Então você pode colocar a canela, a noz moscada, os temperos todos, né, o orégano. Você pode colocar o curry, pode colocar todos esses temperos, o próprio azeite, pode colocar tecido, seda, que são especiarias que as pessoas estão atrás. E não esqueça, é questão de status. Quanto mais especiarias, mais bem visto eu sou socialmente. E eu posso até deixar isso como herança ou como dote. Algumas pessoas chegavam a usar até para curas medicinais, o que era meio estranho, mas os caras usavam. Tá? Na página 32, a gente vai ter ali o cotidiano. Então, os temperos utilizados em nossa culinária mantêm a mesma função que tinham na Europa no início da Idade Moderna? Explique sua resposta. Não, pessoal, não tem a mesma função, porque naquele momento tinha a função de mascarar o gosto do alimento, ajudar o alimento a continuar comestível por mais tempo, né? Não tinha geladeira, então a ideia era preservar o alimento. Hoje, ele já entra na questão gastronômica, então os temperos, eles são de cada povo, de cada alimento, né, específico, eles ajudam na constituição do sabor. Então hoje é uma coisa mais de opção, usamos mais para deixar um gosto diferente no alimento e não para preservá-lo apenas, né? Às vezes a gente usa sim, né, para preservar por mais tempo na geladeira, mas hoje a gente tem a geladeira, então essa função ela já ficou de lado. A 2 fala assim: faça uma pesquisa e descubra se é aconselhável a ingestão de alimentos muito temperados. Eu vou usar aqui como exemplo o azeite. Então o azeite ele é um alimento nutritivo, porém, o que acontece se eu consumir muito azeite? Também me faz mal. Mesma coisa vai ser a pimenta. Os antigos mesmo usavam a pimenta, por exemplo, para desentupir nariz, né? Quem estava com um problema nasal. Só que isso daqui, imagina, pimenta faz muito mal para a pele, isso acaba com as narinas, então não é legal. Então hoje a gente sabe que os temperos em excesso eles fazem mal, tudo em excesso faz mal. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é da canela. Junto com o café, a canela é usada para queimar gordura no corpo. Os atletas usam muito para queimar gordura, a cafeína e a canela. Só que o que acontece? Isso consumido em excesso acelera demais o metabolismo, pode até causar infarto. Então é muito cuidado com o tempero, nada em excesso faz bem. Aí depois nós temos o quadro ali na página 32, né? Desejava expandir a fé católica e conquistar os fiéis, a Igreja Católica. Desejava fortalecer a economia, tornando o reino poderoso, rico, queria ainda expandir o próprio poder, conquistando novos territórios, o rei, e desejava encontrar mercadorias que pudessem ser revendidas com altos lucros. Os burgueses, aquele tripé de novo, né? Então, o burguês buscando lucro, quanto mais coisa para vender melhor, por isso o navio, né? O rei buscando novos territórios, a igreja buscando novos fiéis. Na página 33 tem um textinho ali azul, o imaginário europeu. É interessante vocês lerem justamente por conhecimento de vocês, de como eles pensavam desse mar tenebroso, esse imaginário popular, o medo dos monstros, que veio lá da Grécia Antiga. Essa ideia de que o mar tinha um fim, né, finito, e que havia os monstros. Se você não fosse pego pelos monstros, você caía na borda e ia conhecer o dono da parte de baixo do nosso imaginário popular. E aí tem na página 34 também uma pesquisa para vocês fazerem. Você já pensou como os navegantes se orientavam no mar, sem a tecnologia que temos atualmente? Faça uma pesquisa sobre os principais instrumentos de navegação utilizados na época das grandes navegações. Então olha só, quais eram os grandes instrumentos? A bússola, o astrolábio, as próprias estrelas, navegação de cabotagem, que é aquela dos fenícios que eles navegavam olhando a costa, sempre próximos da costa para não se perder, usando os pontos de referência da natureza. Nós temos os mapas antigos, lembrando, eles conheciam muito bem o mar Mediterrâneo, mas o resto foi expandindo pouco a pouco. E aí, dentro da ideia dos portugueses serem pioneiros, eles são os primeiros a usarem estudiosos para evoluir essas ferramentas.
E aí, o que vai acontecer? Portugal vai se destacando porque vai tendo evoluções mais rápidas, tá bom? Hoje, por exemplo, a gente tem o GPS no celular. O GPS, a gente pode dizer que é uma consequência de todo esse trabalho desses polos. E para vocês entenderem isso, eu deixo aqui uma indicação de 2 sites. Um é o ArcDaily, então só letra assim, ó, archdai.com.br. E o Magnus Mundi, Magnus com U, tá? .com.br, que ambos trazem a evolução dos mapas mundis na história da humanidade. Então vai pegar desde a antiguidade e vai passando até os nossos períodos atuais. É uma boa para vocês poderem ter uma ideia. Tinha muitos mapas desenhados hidras, né, desenhado monstros, que era onde eles tinham medo de ir por conta dos monstros, beleza? Depois a gente tem que ir para o caderno de atividades, lá na página 18 e 19, exercícios 1, 2 e 3. Vocês têm que fazer só 1, 2 e 3, onde eu vou corrigir, mas vocês podem, se quiserem, fazer outros exercícios e depois tirar dúvida com os professores quando a gente retornar, tá bom? Então, olha só, um era um complete. Então, ficou assim a letra A. O movimento de expansão ultramarina europeia ficou conhecido como grandes navegações. Nessas navegações que eles estavam acostumados a ser de máximo um mês ali, agora levava meses e meses navegando. O português saía lá e ia circunavegando a África até chegar na Índia. O reino pioneiro para essa expansão foi Portugal, que com as expedições visava descobrir novas rotas para as Índias e lucrar com o comércio de especiarias. Sempre as especiarias, não esqueçam disso. Entre os fatores que possibilitaram o expansionismo marítimo europeu estão o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos de navegação. Acabei de falar disso na página 34, desenvolvendo as técnicas de navegação. E o fortalecimento da burguesia, que conseguiu ter o dinheiro. Então eles tinham os estudiosos, tinham a burguesia. E aí o que garantiu a estabilidade política e econômica necessária para os empreendimentos de navegação. Beleza? A letra C. O início das navegações europeias ocorreu pela costa atlântica do continente africano. Lembra? Périplo africano. Então eles foram pingando ali, levou muitos e muitos anos, no qual os portugueses estabeleceram feitorias. A feitoria era um armazém. Ao longo dos anos, os portugueses foram conquistando pedaços da África. Eles começaram em 1415 em Ceuta e vão chegar à Índia só em 1498. E ao longo desses anos, eles iam conquistando as terras e colocando essas feitorias, que era tipo armazém. Então eles iam com o navio, reabastecia e seguia a viagem. Fazia ali uma troca comercial, trazia alguma coisa de uma outra região, trocava com quem estava ali, com os portugueses que estavam ali e seguia a viagem, que era um posto de abastecimento para os navegadores. Na segunda metade do século XV, os portugueses conseguiram contornar o continente e atravessar o Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança, e alcançar o Oceano Índico. Por que Cabo das Tormentas? Oceano Atlântico, Oceano Índico. A África está aqui, então imagine a África aqui, ó, a ponta sul da África, o Oceano Atlântico e o Índico aqui. Então, era uma mudança de correnteza, né, muito difícil, muitas pedras, né? Então eles tinham muita dificuldade de passar por ali. E aí o que acontece? Uma evolução, por exemplo, é a caravela, que ela era mais leve, mais frágil, mas ela conseguia contornar essas correntezas e passar com facilidade. O Bartolomeu Dias foi o primeiro a conseguir esse feito em 1488. Ele passou e voltou, né? Ó, ele conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas. Nesse momento, que era o cabo onde eles não conseguiam passar de dificuldade, o rei mudou o nome para Cabo da Boa Esperança. Tinha esperança de que eles iam chegar até a Índia, beleza? A 2 eram avalias afirmativas. Então, olha só, o périplo africano foi inicialmente utilizado pelos espanhóis, que foram os primeiros europeus a atingir a ponta sul da África, chamada de Cabo das Tormentas. Não, os primeiros foram os portugueses, os espanhóis vieram depois, tá? Então, essa está errada. Sabendo que essa está errada, a gente elimina a A, a B, a C e a E. Sobrou a D. Mas vamos confirmar. Além de perigosas, as viagens marítimas ocorridas no século XV eram precárias quanto às condições de higiene e alimentação. Certíssimo, a galera sofria muito dentro do navio, faltava água, não tinha como tomar banho, faltava comida. Quando o Colombo chegou na América, os caras já queriam cortar a cabeça dele para jantar ele, porque já não tinha comida quase. A 3. Naufrágios ocorriam com frequência nas expedições marítimas por conta da fragilidade. Acabei de falar da fragilidade. Se o capitão errasse, a caravela ia para o fundo do mar facinho, tá? Então, a resposta certa é a letra D. E a 3, ela vai trazer um poema chamado Mar Português do meu xará, Fernando Pessoa. Muito melhor, claro, um gênio para escrever poemas. Talvez daria aula de história, mas para escrever poema era maravilhoso. Então, vamos lá. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
Por que te cruzamos? Quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então está falando ali dessa relação dos portugueses com o mar, né? De medo e de paixão, de perda e de conquista. É isso que o Fernando Pessoa passa que expõe para a gente. E aí vamos para o verdadeiro ou falso. O sofrimento dos portugueses foi justificado pelas conquistas de seus navegadores? Verdadeiro, né? Eles conseguiram, lá até falando lá, valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Então, verdadeiro. O poema fala das perdas territoriais de Portugal, no momento em que outros reinos europeus passaram a organizar expedições marítimas. Falso, está falando das perdas humanas de Portugal. Fernando Pessoa retrata de forma poética as dificuldades enfrentadas pelos portugueses no percurso das expedições. Verdadeiro, falando das dificuldades. A primeira estrofe retrata o sofrimento dos familiares dos navegadores portugueses, que não voltaram de suas viagens. Verdadeiro também, né? Está falando das mães que choraram, os filhos que vão rezar e das noivas que ficaram por casar. Tem inclusive um filme para vocês, não é desse período, mas só para vocês entenderem essa questão do medo de perder navegando, chama Conde de Monte Cristo, recomendo assisti-lo na Netflix. Na Netflix também tem uma série do Marco Polo, então fica aí, aproveitando esse período para vocês assistirem algo que vai enriquecer vocês historicamente. E a última, no poema percebe-se que os perigos das viagens não eram uma preocupação para os portugueses. Falso, os portugueses tinham esse imaginário popular, medo dos monstros, o medo do finito do mundo, né? Tanto é que o Périplo africano, eles faziam prosas nos apóstolos que eles tinham medo de cair, não sabiam da existência do continente chamado Antártida. E a B, que é a última, de que forma o título do poema está relacionado à época das grandes navegações? O título do poema é Mar Português, então ele está falando que os portugueses são donos do mar, então ele está falando dessa relação de amor e ódio que os portugueses tinham com o mar. Essa questão de Portugal ter sido pioneira nas grandes navegações. Beleza? Então fica aí a nossa correção. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco ou só assistir o vídeo de novo, tá? Corrigir todos os exercícios. Fiquem bem, lavem as mãos, se alimentem bem. Se tiver como, pratique um pouquinho de exercício. Aproveite esse momento com a família. Não desperdice esse tempo de estudo. Não deixem de correr atrás do estudo de vocês, porque quando voltar a gente vai ter que voltar com força total, porque vencido o coronavírus a gente vai ter que vencer o ano letivo, beleza? Se cuidem, beijo no coração e com certeza as pessoas de vocês estão morrendo de saudade.